Torcedor, não se assuste se aparecer algum jogador do Sport com pré-contrato com algum clube da Série A. Vou colocar aqui o Yuri Romão falando das dificuldades do Sport para disputar a Série A. Veja o que ele fala sobre orçamento e o que acontece na Série A, o que o próprio Yuri fala. Veja o que ele fala. Mas eu vou dizer aqui para você, torcedor. Julian Fernandes, que era reserva aqui no Sport, está com pré-contrato com o Santos. Se o Santos assediou um jogador que estava na reserva, né, até da reserva de Felipe Ferreira, imagina os titulares. Torcedor, aqui eu vou analisar para você se Pepa foi assediado ou não pelo Santos, se ele fica ou não pelo Sport. Torcedor, vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é Sport? Então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Torcedor, eu vou colocar aqui o Yuri Romão falando da dificuldade que o Sport vai ter com orçamento e para disputa na Série A. O Sport vai ter que aguardar, esperar. Vou colocar aqui ele falando, mas antes, torcedor, vou lembrar aqui para vocês que o assédio do Sport, eu vou lembrar aqui para vocês Luciano Juba, né, que ganhava 80 mil aqui no Sport, e o Grupo City fez um assédio, um pré-contrato nos bastidores, assim como o Julian Fernandes fez, e Luciano Juba foi ganhar 1 milhão. Também o cara, e aqui o Sport tentou botar para ele 180 mil, um aumento para ele. Mesmo assim, claro que o cara foi ganhar 1 milhão. Quantas vezes, e isso o Yuri vai falar do mercado, do mercado da Série A com relação aos times do Nordeste. Principalmente Sport, Ceará e Vitória, né? Então vou falar aqui. A pressão está um pouco alta, está 22-14. E também vou colocar no finalzinho o Guilherme Falcão também falando quando vai começar as contratações do Sport e também vai falar um pouco dessa dificuldade. Torcedor, Julian Fernandes, que era banco, ele está com pré-contrato e aqui no bastidor de futebol a gente está sabendo que é o Santos. Né? O Santos, que tirou o Lisca daqui na época, né? O Traíra. O Santos, que agora fez um jogador reserva do Sport. Agora eu vou falar aqui para você, será que Fabrício Domingues foi assediado? Ele que era titular e vinha chamando a atenção, e é um jogador de perfil, de velocidade que o Santos gosta? Será que ele foi assediado? Vou contar aqui para você, torcedor. O Sport tinha um direito automático, né? Do Fabrício Domingues, né? O que acontece é o seguinte, é que o Sport parece que dividiu em 4 milhões e meio, em 4 milhões e 400 mil, em 3 vezes. Eu vou contar o que aconteceu com o jogador do Fortaleza, assediado pelo Bahia, né? Aqui falhou a memória dele, o volante, né? Ele foi assediado, o jogador do Fortaleza, o Fortaleza foi parcelar, o Bahia veio e pagou de uma vez só, e levou o jogador oferecendo o quê? O que fizeram com Juba. Tu vai ganhar quanto no Fortaleza? 300 mil? Vou te pagar 1 milhão e 200 mil. E foi isso que Caio Alexandre fez e saiu. Isso aí é muito parecido com o que pode acontecer com o Fabrício Domingues. Porque o que vale é a vontade do jogador quando vê o triplo, quadriplo, e eu vou colocar o diretor aqui falando, né? O diretor aqui falando que isso acontece, vai acontecer e acontece, né, com o Sport, que ele sabe, que eles entendem como funciona o mundo do empresário, dos bastidores, do jogador. Torcedor, eu fico preocupado até com a situação de Pepa. Eu vou dizer aqui, vamos analisar o comportamento de Pepa. Pepa, quando terminou o campeonato, disse que ia ficar no Sport, mas disse que também depende da mulher, da família, da esposa, né, da família. Se a família também está gostando de ficar aqui em Recife, ou ele diz aqui, numa entrevista, logo quando terminou o campeonato, que vai para onde a família é muito influente, aonde ele vai trabalhar no próximo ano, 2025. Se volta para Portugal, se vai para São Paulo, se vai para Minas, se fica em Recife. A família aí já deu o que entender, que o cara não é protagonista da sua decisão, do seu trabalho de ficar onde ele quer e a família vir junto. Não, é o contrário. Esse tipo de conversa eu já ouvi. Eu particularmente acho pouco provável que a gente tenha alguma definição ao longo desses próximos dias. O primeiro fator, a gente não tem o orçamento. Esse é o primeiro fator.
Segundo fator, a gente está contratando um jogador de Série A. Então, não é fácil. Não é fácil. Nós somos um clube entrante, ou reentrante. Então, a preferência de um jogador de Série A é óbvio de querer ir, talvez, aí é questão não é nem de jogador, de empresário, de querer colocar ele num clube do eixo. Então, sempre, tá? E aí é outro alinhamento de expectativa, inclusive em relação à imprensa. A gente não ouvir ou ler, né, o que eu li, diretoria muito incompetente, demora para contratar. Não é demora da diretoria. É porque os empresários dizem, não, estamos esperando, parece, é um chavão. Estamos esperando uma proposta do exterior. Não é do exterior. Ele quer alguma coisa aqui no Brasil, tá certo? Inclusive melhor. Melhor que eu digo, maior, que possa pagar mais. Porque a gente também tem um limite. Né? Segundo, ele diz que só fica no esporte, não é o clube, não é essa ilha lotada, não é essa torcida gritando, não. O importante para ele é só Yuri. Se Yuri vencer, ele diz em tese que fica. Né? Se o outro vencer, ou outro da chapa de Yuri, que não foi Yuri, ele não fica. Dá a entender que, entre aspas, que não fica. Vou dizer para você, se o Santos assediou Julián Fernandes, quanto mais Pepa, que é um treinador que tem o perfil do Santos. O Santos perdeu Fábio Carille porque era um treinador retranqueiro e não é o perfil do Santos. Esse Santos, aqui eu já falei aqui uma particularidade do Santos, ele é parecido com o Sport, ele só quer o treinador propositivo. Então Pepa tem essas características. Mas vou falar aqui antes, o Santos, a prioridade do Santos, todo mundo sabe lá. É o Luiz Castro, português, Luiz Castro, português, que treinou o Botafogo, né? Que é do mercado de Portugal, treinou o Porto, vários clubes lá de Portugal. Mas treinou o Botafogo, 2 anos. É a prioridade, sendo que passou o prazo e o Luiz Castro não deu resposta. E o Santos já esfriou. Aí o Santos foi para Gustavo, foi para Renato Gaúcho, que nunca treinou nenhum clube de São Paulo. Renato Gaúcho, dizem lá que ele não ficou muito interessado. O Santos procurou o seu staff e ele não ficou muito interessado. Né? Dizem que Renato Gaúcho não ficou muito interessado em vir para o Santos, de ir para o Santos. Agora dizem também que o Santos só quer treinador de Portugal, está valorizando o treinador de Portugal. E diz também que ele também foi o treinador da Argentina, né? E ele estava também atrás de Gustavo Quinteiro, que também está lá com o Vélez e também não houve resposta. Não se engane, e eu acho que o que vai pesar aqui talvez porque o que eu fiquei sabendo, que o salário que ele que está oferecendo o Santos para o treinador e sua comissão técnica é de 2 milhões de reais mensais. Né? Será que o Sport cobre isso? Isso é uma realidade que eu vou colocar aqui, o diretor falando, e o diretor do futebol falando, e o próprio presidente falando dessa dificuldade, torcedor. Pois é, torcedor. Então, para mim, o Sport tá com o Ceará, né? Não sei se o Ceará teve adiantamento da Liga Forte, o Ceará vai ter muita dificuldade também em disputar a Série A, assim como o Sport, pelo que eu estou vendo o presidente e o diretor falando, né? O dinheiro da Liga Forte está acabando. A recuperação judicial, o Sport devia 300 milhões, mas ainda deve 150 milhões débitos antigos. E o Sport vendeu 20% dos seus direitos de transmissão. Então o Sport só tem 80% para negociar. Né? Então é isso aí, torcedor. A gente fica vendo pronto. O Sport e o Ceará estão atrás de um zagueiro chamado Wiki Angel, zagueiro muito bom, o zagueiro venezuelano, muito bom, e o Criciúma está para ser rebaixado, provavelmente o zagueiro não vai ficar, o zagueiro também veio perdendo um pouco de espaço, né? Sofreu uma lesão, mas um zagueiro moderno, destruidor, guerreiro, jogador de alta linha, de Rafael Thierry para lá, para Duval, um zagueiro de alta moderno, de alta capacidade, né? Então o Vitória, o Sport e o Santos, o Vitória, o Sport e o Ceará estão atrás desse zagueiro aí, porque o empresário dele, venezuelano, está oferecendo ele para clubes que subiram, né, daqui do Nordeste. É isso aí. Valeu, torcedor do Sport. O mercado interno
ele vai ficar aquecido a partir do fim da Série A, justamente pela definição de rebaixados. Libertadores está praticamente 90% ali assegurado. Acho que tem 2 vagas que estão para pré-Libertadores que estão no jogo ainda, né? O resto já está mais ou menos fechado. Mas a gente vai precisar aguardar esse fechamento, porque é quando o mercado de fato se movimenta, né? É um mercado extremamente desafiador para o esporte, porque é um mercado em que o esporte, diferente da Série B, ele, dentro do cenário, ele não é um clube que tem uma capacidade de investimento equivalente a um Palmeiras, a um Atlético, até o próprio Santos, que subiu agora, tem uma folha 2 vezes maior do que a nossa, ou 3 vezes maior do que a nossa.